Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Acusado de assaltos e arrombamentos é executado a tiros em Igaraçu. Rapaz é abatido a tiros no brejo da Guabiraba. Flanelinha é morto a bala no bairro do Jardim Atlântico. 2 jovens assassinados a tiros no bairro da Campina do Barreto. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 23 de julho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Wagner Domingos da Silva, um jovem com 19 anos, conhecido pelo apelido de Dó, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho de um lava-jato Eduardo, a poucos metros da delegacia de Lagoa de Itaenga. O suspeito do crime, um tal de Coco, que está foragido. Dó já havia sofrido um atentado no ano passado e o autor teria sido Carlos Eduardo Souza da Cruz, conhecido como Galeguinho, que está preso. A informação é de que Dó já havia sido preso por tráfico de drogas. O corpo dele foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. João Norberto do Nascimento, com 49 anos, residente no sítio Jataúba, zona rural de Itaíba, no sertão do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por 2 homens que fugiram num carro Gol cinza de placa não fornecida. O corpo de João Norberto do Nascimento foi encaminhado ao IML de Petrolina. Clodoaldo Vicente de Oliveira, 38 anos de idade, residente na rua Beija-Flor, número 68, bairro São Sebastião, em São Caetano, no agreste do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo durante um barulho numa bebedeira no sítio Campo Alegre, lá em São Caetano. Um elemento desconhecido cometeu o crime. O corpo de Clodoaldo Vicente de Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Na cidade de Cupira, no agreste do estado, ocupantes de um carro não identificado assassinaram a tiros um adolescente de 17 anos e ainda feriram outro adolescente de 15 anos que foi socorrido no hospital local. O corpo do adolescente de 17 anos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru e a polícia continua investigando a tentativa de duplo homicídio. O trabalhador rural Jurandir Alexandre da Silva, 42 anos de idade, foi encontrado morto a golpes de faca pertinho da residência dele, no sítio Largatixa, em Capoeiras, no agreste do estado. Os criminosos ainda deceparam o pênis da vítima e introduziram na boca, um crime que deixou chocados os moradores do local e até mesmo os policiais que compareceram para registrar a ocorrência. O corpo de Jurandir Alexandre da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Washington Ordônio Pereira, jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de pistola 9mm em um bar localizado na rua São Vicente, pertinho da Esplanada Cultural Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, no agreste do estado. Isso foi durante uma briga entre um irmão dele e o assassino, que ficou ferido e foi socorrido no Hospital Regional do Moura, em Garanhuns. O corpo de Washington Ordônio Pereira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem morreu e um outro ficou ferido a bala numa casa de festas localizada à margem da PS-160 em Taquaritinga do Norte, no agreste do estado. A vítima fatal estava no banheiro da casa de festas quando foi abatida. O homem, ainda não identificado, cometeu o crime. O ferido foi também sem nenhuma identificação, foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Cruz de Rebouças, e o corpo do rapaz que morreu no local foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um homem sem nenhum documento que o identificasse estava desaparecido há cerca de 23 dias e ontem foi encontrado morto já em decomposição em um matagal no Alto Bom Jesus, em Serra Talhada, no sertão do estado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um Fiat Siena branco de placa PDV 3402
que trafegava pela BR-424 em Caetés, no Agreste do Estado, bateu na traseira de uma motocicleta onde viajava um casal. A mulher Aline Rayano Martins da Silva, de 23 anos, morreu na hora e o companheiro dela ficou ferido e foi socorrido. Na rodovia BR-424, ainda em Caetés, no Agreste do Estado, um carro Astra bateu em um Vectra preto de placa DNB 9357 que capotou logo em seguida. O condutor do Vectra morreu na hora. O cabo do Exército Carlos Eduardo da Silva Sabino tinha 37 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Durante as últimas 24 horas, 13 pessoas foram assassinadas em Pernambuco. Foram 13 homicídios registrados de ontem para hoje, 8 no interior e 5 no Grande Recife. Nas 72 horas, foram registrados 32 assassinatos em Pernambuco, 18 deles no interior e 14 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano, no estado de Pernambuco, foram registrados 2.349 homicídios, 2.349, sendo 1.413 no interior e 936 no Grande Recife. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Polícia investiga a morte de mulher assassinada com mais de 5 tiros no bairro do Cordeiro. A notícia com a repórter Elis Martins. Assassinato de administradora na frente da casa dos pais no bairro do Cordeiro é um mistério para a polícia. O corpo de Ana Karina Chagas Batista Silva, de 36 anos, foi sepultado ontem à tarde no cemitério Parque das Flores. Bastante abalados, os familiares não quiseram gravar a entrevista sobre o crime ocorrido no último sábado. A vítima era casada há 5 anos e não tinha filhos. Ela trabalhava como chefe de almoxarifado de uma empresa. Ana Karina chegava no próprio carro na residência dos pais, na rua de Jipió, no bairro do Cordeiro, quando foi baleada. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no Hospital da Restauração. No local do crime existem câmeras de segurança que podem ter captado a imagem dos envolvidos no assassinato. Um vizinho que não quer ser identificado relembra os momentos dramáticos do socorro da administradora. Eu estava na minha sala ali e senti os tiros, pipoca. Aí eu liguei a bala, fiquei na janela ali esperando o movimento do pessoal. Aí agora, quando eu vi o movimento do pessoal correndo, eu saí, vim pra cá, olhei, ela estava dentro do carro na direção, arriada. A irmã dela começou a gritar. Realmente ficou de lado do carro, gritando, apavorada. E o pessoal aqui pegaram uma pedra ali, pegaram o vidro traseiro e abriram e jogaram ela pro banco do passageiro e arrastaram o carro com ela para o hospital. Nenhum pertence de Ana Karina foi levado, o que reduz a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O delegado Paulo Dias, da 2ª Delegacia de Homicídios do DHPP, é o responsável pelo inquérito. Quem tiver alguma informação pode repassar para a polícia pelo telefone 3421-9595. 3421-9595. O sigilo é garantido. Elis Martins para o Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a coletivos. Foram 7 ônibus alvos dos marginais de ontem para hoje. Nas 72 horas foram registrados 19 assaltos a coletivos. Neste mês de julho foram registrados 171 e durante o ano 1.450 assaltos a coletivos. A relação, por volta das 9h30 da manhã de ontem, foi na PA15 nos Butrins em Olinda. Ônibus BRT, linha Pelópidas, Prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado. Por volta das 5h30 da tarde, pertinho do terminal do Curado 4, ônibus da Metropolitana fazia a linha Curado 4, Barra de Jangada. Por volta das 7h30 da noite, nas imediações do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Cabanca, bairro de São José, ônibus da Borborema assaltado, só os usuários roubados. O coletivo fazia a linha PA15 Boa Viagem. Por volta das 8 da noite, foi na Avenida Sul, bairro de São José, que o ônibus da empresa São Judas Tadeu foi assaltado e os usuários roubados. O coletivo fazia o itinerário Cabo Cais de Santa Rita. Por volta das 11 da manhã, na PE15, no 7º RO em Olinda, mais um BRT assaltado. Ele fazia a linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 6h40 da manhã, na Ponte Preta, no Salgadinho, Olinda, ônibus da Caxangá assaltado, só os passageiros roubados. O coletivo fazia a linha TI Xambá Cabugá.
e por volta das 8h50 da noite foi nas imediações da Academia da Cidade, comunidade Ilha Júnior Bezerra, no bairro de São José, que outro ônibus da Caxangá foi assaltado. Ele fazia a linha Jardim Brasil Júnior Bezerra. Olha, minha gente, faleceu ontem no Hospital Maria Lucinda, na Jaqueira, José Carlos Marques Oliveira, 55 anos de idade, era conhecido por Zé Bebinho, e ele trabalhou como garçom no bar de Pio Papudinho, no bairro da Sucupira. O sepultamento de Zé Bebinho será logo mais às 2h da tarde no cemitério do Pacheco. Acusado de assaltos e arrombamentos é executado a tiros em Igaraçu. Rapaz é abatido a tiros no prédio da Guabiraba. Flanelinha é morto a bala no Jardim Atlântico. 2 jovens assassinados a tiros no bairro da Campina do Barreto. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. 4 homens que se passavam por policiais civis trocaram tiros com a polícia e acabaram detidos ontem à tarde na PS 62 em Condado. Com o quarteto foram apreendidos armas, fardamento da Polícia Civil e distintivos. Eles foram encaminhados da delegacia de plantão em Goiânia. Segundo informações, eles teriam planejado assaltar um posto de combustível, mas foram presos antes. Uma motocicleta Titan vermelha e um Fiat Palio prata colidiram no cruzamento da Avenida Gastão Vidigal com a Rua Dias Dávila, na entrada da comunidade UR7 na Várzea. O casal que estava na moto ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do SAMU. Anderson Manuel Cavalcante de Oliveira, jovem com 18 anos, residente na Rua 3, na Coab, em Garanhuns. Ele foi agredido a bala por elementos desconhecidos. Aconteceu durante o Festival de Inverno lá em Garanhuns. Ninguém informou quem tentou matar o jovem nem os motivos. Ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. José Josinaldo de Souza, 28 anos de idade, residente na Rua F. Tônio Feitosa, número 31, em Betânia, no interior do estado, foi trazido aqui para Recife para uma HR, muito machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Davidson Silva Melo, jovem com 19 anos, residente no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi espancado na própria residência. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Luiz Gustavo Rodrigues da Silva, adolescente de 15 anos, residente na Rua Manuel Caboclo, número 55, na cidade de Cupira, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados e foi trazido aqui para Recife para o HR. Diego Siongo da Silva, de 25 anos, residente na Rua Águas Belas, número 12, no bairro de Peixinhos, em Olinda, foi agredido a faca por um elemento desconhecido e trazido aqui para o Hospital da Restauração. José Alexandre Ferreira da Silva tem 21 anos de idade, mora na Rua H, loteamento José Tenório, em Bom Conselho, no Agreste do Estado, foi agredido a golpes de facão por elemento desconhecido, sendo levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. Severino Luiz Gomes dos Santos, um cidadão de 59 anos, residente na Rua São José da Capoeira, no centro, em Feira Nova, foi agredido a faca peixeira por um elemento desconhecido, levado para o hospital local. Ele foi removido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. Erasmo Pedro da Silva Filho, um rapaz com cerca de 35 anos de idade, ele foi agredido brutalmente, espancado no Cais do Apolo, em frente à Prefeitura do Recife. Ninguém informou quem agrediu o rapaz nem os motivos, e a vítima foi trazida para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Luciano Ferreira do Nascimento, um homem com 40 anos, residente no bairro de Casa Amarela, foi espancado brutalmente na Avenida Rosa e Silva, Conselheiro Rosa e Silva. Ninguém informou quem o agrediu, os motivos, e ele foi trazido aqui para o HR. Paulo Henrique de França, um jovem de 25 anos, residente na Rua Rio Bonito, número 340, no bairro da Vila Nova Vida, que fica em Timbaúba. Ele foi levado para a UPA lá de Timbaúba, vítima de espancamento de autoria e motivo
motivos informados e depois removido aqui para Recife para o HR. Williams Alexandre Barbosa, com 37 anos de idade, residente na Travessa Machado de Assis, número 40, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, foi agredido com a facada no abdômen por um elemento desconhecido. O fato aconteceu na rua João Bernardo, lá em São Lourenço, e a vítima foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Elinaldo Silva de Freitas, de 29 anos de idade, residente no bairro Santo Agostinho, em Santa Cruz do Capibaribe, foi agredido a bala pertinho da residência dele por elemento desconhecido e foi socorrido no hospital local, sendo em seguida removido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. Olha, minha gente, encontra-se internado aqui no HR um idoso de 67 anos, o senhor Francisco Rodrigues da Silva. Ele está internado aqui no Hospital da Restauração desde o dia 19 deste mês. Os familiares do senhor Francisco Rodrigues da Silva devem procurar o serviço social aqui do HR. Edson Carlos Guimarães Pequeno, com 25 anos de idade, residente na rua Taquaritinga, em Santa Cruz do Capibaribe, sofreu um acidente de motocicleta e encontra-se internado aqui no HR. José Josenildo da Silva, de 17 anos, residente na Vila do Cruzeiro, em Quipapá, sofreu um acidente de motocicleta, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o HR. Tairone de França Araújo, 48 anos, residente na rua Marta Maria Tenório, na Coab, bairro do Ibura, sofreu ferimentos, vítima de um acidente de futebol. Ele bateu no cabeça com cabeça no outro atleta e o resultado foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Cícero Gomes da Silva, 43 anos, residente na rua Nelson Barros da Rosa, número 316, em São Caetano, Floresta, bairro Caetano 2, em Floresta. Ele sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido aqui para o HR. Davi Tavares da Silva, 44 anos, residente na rua 12, número 50, em Pontas de Serrambi, Pojuca, sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido aqui no HR. Zonaldo Andrade do Nascimento, 48 anos, residente na rua 13, em Tiúma, São Lourenço da Mata. Este caiu de um cavalo, caiu de um animal, ficou bastante machucado, principalmente na cabeça, e foi trazido aqui para o HR. José Gregório da Silva, 52 anos, residente na rua Manuel Henrique Vasconcelos, no Alto do Céu, em Sertânia, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido aqui para Recife para o HR. Marconi Conrado da Silva, 31 anos, residente na rua José Lúcio da Silva, número 60, bairro Dona Lica 2, em Santa Cruz do Capibaribe, também sofreu um acidente de motocicleta e encontra-se aqui no HR. Também vítima de um acidente de motocicleta, foi removido da UPA da Caxangá aqui para o HR. Wellington Pereira Arcanjo, 36 anos de idade, residente na rua Maria Tereza Dourado, número 20, no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Rosineide Pereira da Silva, de 43 anos, doméstica, residente na rua Gabriela, número 99, no Forte Laranja, em Itamaracá, sofreu queimadura num acidente na residência e foi socorrida aqui no HR. Felipe Ricardo Ferreira, 24 anos de idade, residente na Avenida Melvin Jones, número 23, no bairro da Várzea. Este caiu de um cavalo, de um animal, foi socorrido na UPA da Caxangá e de lá removido aqui para o Hospital da Restauração. Guilherme Ferreira da Silva, de 19 anos, residente na Travessa Arnaldo Paz de Andrade, 79, no sítio dos Pintos, em Dois Irmãos. Ele estava jogando bola e de repente bateu cabeça com cabeça no outro atleta, foi levado para a UPA da Imbiribeira e de lá removido aqui para o Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Acusado de assaltos e arrombamentos é executado a tiros em Igaraçu. Identificado apenas pelo apelido de Mão de Faca, que já havia escapado de vários atentados e que, segundo informações, seria de alta periculosidade, acusado de envolvimentos em assaltos e arrombamentos, foi executado com vários disparos de arma de fogo na localidade Três Ladeiras, em Igaraçu. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Rapaz é abatido a tiros no brejo da Guabiraba. Anderson Gabriel da Silva Teixeira, com 26 anos de idade,
Ele foi abatido a tiros numa escadaria do córrego Jardim Primavera, no bairro do Brejo, na Guabiraba. De acordo com informações, ele havia passado a noite de ontem bebendo em um bar e teria se envolvido numa briga com um homem desconhecido e pode ter sido morto por conta desse barulho. Ele, inclusive, já teve passagem pela polícia, segundo informações. O corpo de Anderson Gabriel da Silva Teixeira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Flanelinha é morto a bala no bairro do Jardim Atlântico. David Caetano Ferreira, com 41 anos de idade, Flanelinha. Ele ontem estava cuidando de alguns carros de clientes de uma pizzaria localizada na rua Manuel Brasiliano de Souza, no bairro do Jardim Atlântico, Olinda. Estava lá sentadinho numa cadeira quando foi morto com vários disparos de arma de fogo por um homem desconhecido. A motivação do crime também é ignorada e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 2 jovens assassinados a tiros no bairro da Campina do Barreto. Wellington Severino da Silva Júnior, jovem com 19 anos, e Jason Gonçalves de Oliveira foram assassinados ontem à noite com vários disparos de arma de fogo na Rua D, no bairro da Campina do Barreto, e, segundo informações, por homens ocupantes de um carro Onix preto que fugiram. Esses caras ainda cruzaram com a viatura da Polícia Militar que estava indo para o local da ocorrência. Só que os policiais não sabiam, quando chegaram no local, é que souberam que aqueles elementos no Onix preto teriam cometido esse duplo homicídio. Os corpos de Wellington Severino da Silva Júnior e Jason Gonçalves de Oliveira foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística e policiais da Força Tarefa do DHPP, que continuam investigando o duplo homicídio. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte M780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.